Salmos 68, 1 a 4. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele o fumo, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. Pior do que guerras entre nações, entre povos, entre pessoas, pior do que as guerras de uns contra os outros, é alguém estar em guerra com Deus. É alguém ser inimigo de Deus. E Davi aqui ele fala da manifestação soberana e poderosa de Deus. Porque ser inimigo de um homem, de uma nação, pode ser algo terrível se essa nação for poderosa em armas. Mas ser inimigo de Deus, do Deus soberano, do Deus poderoso, ninguém queira ser. Porque quando Deus se manifesta com o seu poder, os seus inimigos, eles são dissipados. Fogem diante dele os que o aborrecem. E Davi diz que é como se impele o fumo. Assim Deus os impele. Como a cera se derrete diante do fogo, assim parecem os ímpios diante de Deus. Deus manifesta-se com poder. E nós devemos perguntar, será que queremos mesmo a manifestação soberana e poderosa de Deus? Quando Ele se manifestar um dia, cavalgando sobre as nuvens, como diz em Apocalipse 19, 11 a 16, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito estes nomes: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Jesus se manifestar, o ímpio, os que o odeiam, os que rejeitam a sua soberana vontade, vão fugir. Vão querer que os montes caiam sobre eles, como diz em Apocalipse 6, 16 e 17. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e também todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quando Deus se manifestar, quando Jesus vier em glória, aqueles que o rejeitaram, aqueles que não quiseram que a sua soberana vontade viesse sobre as suas vidas, vão perecer. Porque é exatamente isso que os caracteriza. Eles rejeitam a soberania de Deus. Eles odeiam Deus, odeiam Jesus. Não querem que Ele reine e domine sobre eles. Pelo contrário, os justos se alegrarão, mas alegrem-se os justos. Os justos se alegrarão quando Deus se manifesta com a sua soberana vontade, com o seu majestoso poder, com a sua santidade. Eles se regozijam na presença de Deus. Eles folgam de alegria. Eles louvam aquele que vai sobre os céus, aquele que virá sobre os céus, o Senhor Jesus, aquele que cavalga sobre as nuvens. Vão exultar, porque o que eles mais desejam é que Deus reine, que Jesus reine, que Deus seja Senhor soberano, diante de todos e para todo sempre.